Boa noite. Respeitáveis alunos da nossa disciplina de Direito Ambiental do Centro Universitário Unievangélica, doutores e doutoras, neste momento eu farei a revisão do conteúdo da aula passada. Ato contínuo, este professor iniciará o tópico Conferências Internacionais em Prol do Meio Ambiente. Cumpre ressaltar que todo o material didático, slides, apostila, que eu não gosto de chamar de apostila, mas tudo bem, não tem problema essa nomenclatura, slides, apostila e síntese da nossa aula de hoje, todo o nosso conteúdo já está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Então vamos lá. Turma, na aula passada eu apresentei os aspectos conceituais do direito ambiental. Por quê? Porque, doutores, os senhores precisam compreender, bem como entender o nosso direito ambiental. Bom, doutores, falamos da natureza jurídica do direito ambiental, que eu vou revisar agora. Vamos lá. O que é o nosso direito ambiental? Conceito que o professor lançou na aula passada. Direito ambiental é um conjunto de leis. Atenção, conceito objetivo, uma síntese. Direito ambiental é um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente. Buscando o quê? O equilíbrio, obviamente, Um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando eu falo de meio ambiente ecologicamente equilibrado, cumpre ressaltar que é um direito humano por essência. Já falei várias vezes em vários encontros, falarei para os senhores agora. Não existe dignidade sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Dá um exemplo, professor. Existe dignidade sem água? Obviamente que não, Haja vista que é um elemento indispensável para a nossa sobrevivência. Turma, continuando. Olha só, conceituamos direito ambiental. Na aula passada falamos que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos. Inclusive está previsto na nossa Constituição Federal, na nossa lei maior, lá no seu artigo 225. Lembrando que o artigo 225 tem a seguinte previsão: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, é um dever nosso, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Doutores, então vamos lá. Esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito de todos, pertence à coletividade. Portanto, pertence a uma pluralidade indeterminada de indivíduos, sendo assim que estão ligados entre si por uma circunstância de fato, que neste caso é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sendo assim, esse direito ou interesse é considerado como um direito difuso. Na aula passada eu mostrei o conceito de direito difuso e direito coletivo. Como diferenciar, professor? Direito difuso pertence a uma pluralidade indeterminada ou indeterminável de indivíduos. Direito coletivo, estamos tratando de grupo, categoria ou classe que estão ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Dispositivo legal que trata do conceito de direito difuso e direito coletivo. Está lá no artigo 81, parágrafo único, inciso 1 e inciso 2 do CDC, que é a Lei 8.078/90. Então vamos lá, turma. Atenção, então eu falei que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, Também conceituamos direito coletivo. Olha só, estou admitindo os colegas aqui enquanto conversamos. Turma, falamos também que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e esse direito é um direito da geração atual, bem como da geração vindoura. Sendo assim, doutores, também é considerado como um direito de terceira geração. Lembrando, revisando, direito de primeira geração são direitos individuais, direito de segunda geração são os direitos sociais, por exemplo, aposentadoria, direito de primeira geração, direito à vida, liberdade. Direito de terceira geração são os direitos que pertencem a uma pluralidade indeterminada de indivíduos. Exemplo, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, doutores, revisando, retomada dos estudos, conceituei direito ambiental, falei que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso, conceituamos direito coletivo para ninguém ter dúvidas, Olha só, falamos que esse direito ao ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de terceira geração, não errar no exame da ordem, muito menos no concurso, tá certo? E também conceituamos na aula passada ecologia e meio ambiente. Direito ambiental, conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente, obviamente com o objetivo principal, que é alcançar a sustentabilidade, o desenvolvimento de forma equilibrada. Turma, ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o seu meio físico.
Portanto, senhores, ecologia é o estudo da casa. Professor, e o conceito de meio ambiente? Só revisando. O conceito legal de meio ambiente está no artigo 3º, inciso 1, da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Então, vamos lá. Turma, olha o conceito legal. Conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Doutores, este conceito é ultrapassado, né, lá do ano de 1981. Faz-se necessário classificar o meio ambiente no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Revisão, hein, turma? Por isso eu indo mais rápido. Meio ambiente natural é tudo que existe sem influência do homem. O ar, a água, né, o solo. Exemplo, né, dispositivo legal que trata do meio ambiente natural, que visa proteger. Artigo 225 da Constituição Federal. Bom, e o meio ambiente do trabalho? Está inserido lá no artigo 7º da Constituição, bem como no artigo 200, lá no seu inciso 23, salvo engano. Olha só, turma, meio ambiente do trabalho é o local onde o ser humano exerce suas atividades laborais. Tá certo? Continuando, e o meio ambiente artificial? Consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. Exemplo, edificações e espaços públicos abertos. Eu dei um exemplo na aula passada e vou repetir, uma simples praça pública. Dispositivo legal que trata do meio ambiente artificial, em especial, artigo 182 e artigo 183 da Constituição Federal. Lembrando que o plano diretor é um instrumento básico, tá? É o mínimo, é o início que vai tratar, né, dessa política no âmbito municipal, da política urbana. Lembrando também que o plano diretor será obrigatório para os municípios com mais, turma, com mais de 20 mil habitantes. Se cair no exame da ordem, como caiu há algum tempo, né, 20 mil habitantes, não está correto, é mais de 20 mil habitantes, tá certo? Tecnicamente falando. Está lá no artigo 182, parágrafo 1º, inciso 1. Turma, continuando. Olha só, meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. E o meio ambiente cultural, doutores? Olha o conceito de meio ambiente cultural, que é muito parecido. Consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Memoriza, meio ambiente cultural, valor agregado especial. Meio ambiente cultural, valor agregado especial. Base legal, artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Patrimônio histórico, exemplo, né? Patrimônio histórico, arqueológico, paisagístico e cultural. Uma simples praça pública, meio ambiente artificial. Uma praça pública que existe no município há centenas de anos ou há vários anos, que possui árvores centenárias, onde a população faz reuniões, festas, feiras. Sendo assim, este ambiente é considerado como meio ambiente cultural. Ele é artificial, sim, mas ele detém um valor agregado especial. Certo? Tranquilos, doutores? Pessoal, então este professor acabou de realizar a retomada dos estudos da aula passada. Eu revisei o que nós tratamos no último encontro. Agora, eu vou iniciar uma nova temática. Tema da aula de hoje, conferências internacionais em prol do meio ambiente. Antes de tratar das conferências propriamente ditas, eu falo da incorporação dos tratados no ordenamento, né? Eu falo dos conceitos de tratados, conferência, protocolo, declaração, e assim sucessivamente, bem como da incorporação desses tratados no nosso ordenamento jurídico. Turma, pergunta, alguma dúvida com relação à nossa revisão? Para mim está tranquilo aqui, está dando para entender bem. Muito bom, doutor. Muito obrigado pelo feedback aí. O colega Emerson, os outros colegas também se manifestando. Então, tá bom. Já que não há dúvidas, vamos prosseguir. Muito obrigado, doutores. Se houver dúvida, utilize aí nosso Zoom Group Chat, tá? Pode mandar aqui por meio do nosso de conversas, que o professor responde. Inclusive, pode fazer igual a Alessandro acabou de fazer. Pode ligar o microfone e pode se manifestar. Não tem problema não, tá? Tá bom? Tranquilos? Então, vamos lá, turma. Tema agora, né, do nosso encontro. Agora nós vamos tratar de conferências internacionais em prol do meio ambiente.
Qualquer dúvida, pode chamar a atenção, tá? Inclusive, eu falo da incorporação dos tratados internacionais em prol dos direitos humanos. Por quê, doutores? Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano por essência. Eu falo desse assunto, não vou aprofundar demais, tá? Doutores que estão nos assistindo, porque é uma temática específica lá do direito constitucional, mas o professor abordará o tema, tá certo? Contudo, eu não vou literalmente aprofundar da forma que o professor gosta, né? Haja visto que a nossa disciplina é direito ambiental, mas agora nós vamos tratar de direito ambiental, constitucional e internacional. Então vamos lá, doutores, atenção. Pessoal, qualquer observação pode chamar por meio do chat, tá certo? Que o professor responde com o maior prazer. Turma, então primeiro eu vou falar do histórico da emergência da consciência ambiental. Pessoal, por que tratarmos do tema conferências internacionais? Doutores, foram, tudo bem? Foi a partir das conferências internacionais que surgiram os nossos princípios fundamentais do direito ambiental. Eles foram idealizados nessas reuniões internacionais. Os princípios foram idealizados nas conferências. Professor, por que falar de conferência internacional em prol do meio ambiente? Pessoal, porque o direito ambiental, o sustentáculo do direito ambiental, a base da nossa disciplina o sustentáculo são os princípios. Então, os princípios fundamentais ou princípios gerais do direito ambiental, eles tiveram como base, como surgimento, as conferências. Portanto, eu não posso simplesmente ultrapassar essa temática. Eu preciso comentar e farei agora. Lembrando que, quando terminarmos este bloco, basta clicar no link e entrar novamente, tá? Nós vamos continuar num segundo momento, haja visto que o professor não consegue, né, ou tomara, né, que eu possa enxugar a temática antes do primeiro bloco, mas não é possível. Sendo assim, turma, terminou a nossa reunião, clica, né, e entra novamente que nós vamos continuar. Então, tópico da nossa aula agora, né, conferências internacionais em prol do meio ambiente. Doutores, falarei agora do histórico da emergência da consciência ambiental. Pessoal, o século XX ele foi marcado pelo desenvolvimento acentuado das mais diversas tecnologias e pelo nascer da globalização. E dentro desse cenário, a questão ambiental ela é fundamental para preservar o nosso planeta. A nossa sobrevivência, a nossa existência está atrelada aos recursos naturais. E um dos grandes problemas é que a poluição, doutores, ela alcança dimensões globais. Eu sempre falo durante as nossas aulas, durante os nossos encontros, os problemas ambientais, os danos ambientais, eles não respeitam barreiras nem limites. Os danos ambientais, eles não respeitam soberania das nações. Eles ultrapassam barreiras. Os danos ambientais ultrapassam limites territoriais. Por isso, a questão ambiental, ela precisa ser levada em consideração, ela precisa ser analisada no seu aspecto global. Por isso, a relevância das conferências internacionais. Haja vista que proteger o meio ambiente é um dever de todos. Tá certo, doutores? Então, vamos lá. Continuando. Olha só, quando eu falei que dentro desse cenário a questão ambiental é fundamental, por quê? Nós temos problemas, haja vista que a poluição ela alcança dimensões globais. Dá exemplo, professor, queimadas, exemplo Brasil-Bolívia. As queimadas do Brasil afetam a Bolívia, as queimadas que ocorrem na Bolívia, às vezes afetam o Brasil. Problema da desertificação, chuva ácida e mudanças climáticas. Portanto, um novo paradigma é necessário, visando o quê, doutores? Visando a cooperação entre nações, entre países. Então, essa consciência planetária, ela sugere, doutores, uma relação de igualdade. Ela visa repensar a relação entre o ser humano e a natureza. E as conferências, tópico da aula de hoje, em defesa da preservação ambiental, são instrumentos utilizados para a formação do dever de cuidado. As conferências são instrumentos para quê? Para que possamos utilizá-los para a formação do dever de cuidado.
Então, doutores, faz-se necessário tratarmos, né, agora, literalmente, após essa introdução sobre a questão ambiental ultrapassar limite, sobre a problemática ambiental, os danos ambientais, eles não têm barreiras nem limites, muito menos respeitam a soberania, né? Sendo assim, a questão ambiental precisa ser levada em consideração no seu aspecto global. Doutores, continuando, atenção, se houver alguma dúvida, tá? Pode ligar o microfone, chamar minha atenção, ou manda por meio do Zoom Group Chat. Manda lá que a gente responde, tá? Pessoal, quando falamos aí dos tratados e convenções internacionais, é importante destacar que os tratados, eles estabelecem uma relação de Estado a Estado. E se aplicam, salvo estipulação em contrário, a todo o território dos países contratantes. Bom, se eu sou signatário de uma determinada conferência internacional, eu preciso cumprir o que foi pactuado, né, doutores? E, infelizmente, quando falamos de meio ambiente, não é assim. Tanto é que lá no ano de 1928, a Convenção de Havana sobre os Tratados, ela disse o seguinte no seu artigo 11, mesmo que um tratado modifique a Constituição do país signatário, ele precisa cumprir. E a Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, lá do ano de 1969, tratou da Pacta Sunt Servanda. Quer dizer o quê? O que foi pactuado deverá ser cumprido. Por quê, doutores? É muito fácil, né, o país participar de uma determinada conferência internacional, assumir um compromisso e depois não cumprir com o que foi pactuado. Por quê? Esse ato internacional, ou esse acordo internacional é contrário à minha lei interna. Sendo assim, eu não vou cumprir o que foi pactuado. Tudo bem. Então, por que o país foi signatário? Se é signatário, se ratificou, tem que cumprir. Então, eu falo, inclusive, agora, né, da incorporação desses tratados em nosso ordenamento jurídico. Continuando, turma. Olha só. Eu vou citar alguns conceitos de tratado, convenção, acordo, protocolo e declaração, para vocês perceberem que existe distinção. Lembrando que o professor agora, né, faz alusão conceitual e, obviamente, vou utilizar o nosso mestre, a nossa referência do direito ambiental, que é o professor Edis Milaré, na sua doutrina Direito do Ambiente. Olha só, o conceito de tratado. Turma, tratado é um acordo, é um ato internacional bilateral ou multilateral. Atenção, doutores, bilateral ou multilateral. Um tratado internacional pode ocorrer entre Brasil e Bolívia, correto? Bilateral ou multilateral. Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai, tá certo? O tratado ele é bilateral ou multilateral. Continuando aí o conceito de convenção. Já a convenção são atos multilaterais, que são oriundos de conferências internacionais. E o acordo? Doutores, o acordo nada mais é do que o ajuste, um acordo complementar. Ele vai dar execução a outro ato anterior, devidamente concluído. E o protocolo? Pessoal, o protocolo ele serve para designar a ata final de uma conferência internacional ou para sinalizar um início de compromisso. Professor, e a declaração? Tanto o protocolo quanto a declaração podem surgir dentro de uma determinada conferência internacional. São documentos que poderão ser elaborados. Doutores, e a declaração? A declaração ela serve para afirmar, ela serve para ratificar. Por exemplo, os países signatários da Conferência Internacional do ano de 2020 em prol do desmatamento, né, para frear, para minimizar, para acabar com o desmatamento. Os países signatários declaram que nos próximos 5 anos não haverá desmatamento em toda a sua área, tá certo? Então, a declaração ela serve para afirmar, para ratificar o compromisso, tá certo? Tranquilos? Turma, até agora está sossegado? Alguma dúvida? Sim ou não? Tranquilo? Sem dúvidas. Beleza, muito bom, Matheus, obrigado. Foi o Matheus que manifestou, salvo engano, né? Pessoal, solicito dos senhores, eu sei que está todo mundo com o computador, se vocês quiserem acompanhar por meio da Constituição, que eu vou citar alguns artigos da Constituição, mas eu vou ler, vou falar aqui para os senhores agora, tá? Se vocês quiserem acompanhar aí no seu computador, ou deixem aí o texto constitucional sobre a sua mesa, tá?
Por quê? Eu vou falar dos tratados internacionais aqui no Brasil, tá? Desses atos internacionais, tá certo? Então, fica a dica. Quem desejar, pode acompanhar, ou abre a Constituição aí no seu computador, ou então pode deixar, né, o VAD aí do seu lado para os senhores acompanharem. Já pode ir abrindo aí a Constituição Federal, artigo 84 e artigo 89, que eu vou comentar agora. Tá bom, doutores? Vamos lá? Então, vamos lá, doutores. Olha só. Quando falamos de atos internacionais, ou tratados, ou convenções, quem tem o poder para celebrar esses atos, tratados e convenções no Brasil? Obviamente, né, doutores, que o presidente da República tem o poder de celebrar tratados, convenções e atos internacionais que estão sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Bom, quando falamos dessa competência do presidente da República, ela está no artigo 84, inciso 8. Agora eu leio para os senhores. E esses atos que nós comentamos, eles ficaram condicionados à posterior apreciação e aprovação pelo Poder Legislativo, mediante decreto legislativo. Esse dispositivo está lá no artigo 49, inciso 1. Doutores, e como se dá a eficácia desses atos internacionais, convenção e tratados no Brasil? Obviamente, a sua validade se dá por meio da promulgação, que é realizada por meio do Poder Executivo, o decreto assinado pelo Presidente da República e devidamente publicado no Diário Oficial da União. Tá certo? A partir desse momento, os tratados, convenções e atos internacionais que o Brasil for signatário, passará a surtir os seus efeitos, obviamente, no nosso ordenamento jurídico pátrio. Tá certo? Tranquilos, doutores, com relação a esses tratados aqui no nosso país? A incorporação deles no ordenamento jurídico? Sossegados, né? Inclusive, os senhores já estudaram esse assunto, só estou revisando. Haja vista que falo de conferências. Se falo de conferências, antes eu tenho que falar das conferências, o alcance delas no nosso ordenamento, bem como dos conceitos, né? Vocês perceberam que dentro de uma conferência internacional pode surgir um protocolo, bem como uma declaração, que agora eu cito exemplo, tá? Então, vamos lá. Olha aí, já que comentamos o artigo 49 e o artigo 84. Artigo 84. O artigo 84 assevera que compete privativamente ao presidente da República. Atenção. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Nós já comentamos. E é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Tranquilos, doutores? À medida que eu vou falando aqui, estou admitindo os colegas no nosso ambiente virtual, e se houver dúvidas, me perguntem por meio do chat, tá bom? Doutores, então vamos lá, continuando. Pessoal, vou repetir de novo, atenção, quando eu falo de direitos humanos, de tratados internacionais, vou repetir, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano por essência. Por isso eu vou comentar esse assunto. Professor, e como se dá a incorporação dos tratados no Brasil? Já estamos comentando, né? Olha só, turma, continuando aí, vamos lá. O artigo 5º, parágrafo 1º, assevera o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais terão aplicação imediata. Lá no seu parágrafo 2º, doutores, o artigo 5º, no seu parágrafo 2º, a Constituição prevê o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição, eles não vão excluir outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados. Tá certo? Olha aí, turma. Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. O que aconteceu, doutores, durante muito tempo e ainda acontece? Esses atos internacionais, essas conferências internacionais em prol do meio ambiente, por exemplo, em prol dos direitos humanos, que o Brasil é signatário, que o Brasil faz parte, né? Às vezes, em dados momentos, eles entram em conflito com o nosso ordenamento jurídico. E o que o nosso legislador fez? Para acabar com contradições ou com divergências doutrinárias, tá? Ou com entendimentos, jurisprudências conflitantes, o nosso legislador inseriu, por meio da emenda constitucional número 45 de 2004, o parágrafo 3º da Constituição Federal, que passo a ler para os senhores. Olha o que diz o parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros,
né, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, turma, o artigo, atenção, 225, o artigo 5º, parágrafo 3º, que foi inserido por meio da emenda constitucional número 45 de 2004, ele teve o objetivo de acabar com divergência doutrinária. O que ele assevera? Que os tratados em prol dos direitos humanos, né, que foram incorporados no nosso ordenamento, que passarem por esse quórum qualificado, qual seja, que os tratados em prol dos direitos humanos que passarem pelo quórum qualificado, qual seja, forem votados nas duas casas em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Doutores, se for tratar de direitos humanos que passar por quórum qualificado, os senhores não errarão no exame da ordem, muito menos no concurso público. Esses tratados ou atos internacionais em prol dos direitos humanos que forem aprovados por meio, né, da maioria qualificada, por meio de quórum qualificado, eles serão equivalentes à emenda constitucional. Ponto. Não há divergência, não há discussão. Mas, professor, e os tratados internacionais em prol dos direitos humanos, por exemplo, né, o Pacto de São José da Costa Rica, né, da Conferência Americana em prol dos direitos humanos, lá do ano de 1969, que não passou pelo quórum qualificado. Qual o status deste tratado no nosso ordenamento internacional? Qual o status do Pacto de São José da Costa Rica no ordenamento jurídico pátrio? Bom, doutores, atenção. Neste ponto, existem algumas divergências, tá bom? Mas eu comento aqui agora. Então, olha só. Vamos lá. Eu já falei que os tratados em prol dos direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes à emenda constitucional. Então, eles terão status constitucionais, doutor, serão equivalentes à emenda constitucional. Se cair em concurso, não marca que é igual, não, tá? Emenda constitucional, doutores, a partir do momento que for aprovada, já produz os seus efeitos. Olha só, os tratados internacionais, depois que forem aprovados por meio do quórum qualificado, necessitam do decreto, que, eu já falei da validade de promulgação, tem que ser publicado no Diário Oficial da União para começar a produzir os seus efeitos. Olha uma distinção aí. Portanto, doutores, e tem outras também, mas eu disse que eu não iria aprofundar, mas só para explicar para ninguém errar em concurso nem no exame da ordem. Portanto, esses atos internacionais que passaram pelo quórum qualificado, eles terão status constitucional, eles serão equivalentes à emenda constitucional, tá certo? Esse ninguém erra. Mas e aí? E os atos internacionais anteriores à emenda constitucional número 45, que versam sobre os direitos humanos, ou posteriores à emenda constitucional número 45 de 2004, que não passaram pelo quórum qualificado? Como que fica, professor? Aí sim, doutores, existe uma verdadeira divergência doutrinária que passo a explicar. Olha só, turma. Qual status se apresentam os tratados de direitos humanos ao serem incorporados no nosso ordenamento jurídico brasileiro? Doutores, existem 4 correntes, que eu vou explicar agora. A primeira corrente, a corrente que reconhece a natureza supranacional dos tratados internacionais de direitos humanos. Essa corrente, no nosso país, o ministro Celso de Mello defende a natureza do supranacional dos tratados internacionais de direitos humanos. Para essa corrente, os tratados estão acima das nações, inclusive estão acima das constituições. Eles têm natureza supranacional. Beleza? E a corrente que reconhece a natureza constitucional dos documentos internacionais de direitos humanos. Bom, Flávia Pelvezan, inclusive, né, professor Valério Mazzuoli, que também defende essa corrente, está aqui, ó, livro do professor, recomendo a leitura, tá? Curso de Direitos Humanos, estou mostrando aqui para os senhores, professor Valério Mazzuoli, muito bom, recomendo a leitura sobre deste livro, quando os senhores quiserem aprofundar. Então, vamos lá, voltando. A corrente que reconhece a natureza constitucional. Turma, então, a corrente que defende a natureza supranacional, ministro Celso de Mello, entende que esses tratados estão acima das nações, acima das constituições. Eu gosto dessa corrente. A corrente que defende que os tratados internacionais em prol dos direitos humanos, ao serem incorporados no nosso ordenamento, terão status constitucional. Vários doutrinadores e bons doutrinadores entendem dessa forma, tá? A corrente que afirma que as convenções internacionais terão natureza de lei ordinária, deixa de lado, esquece, corrente minoritária. E se cair em concurso, atenção, se cair em concurso,
Turma, se cair em concurso que o Tratado em Prol dos Direitos Humanos foi incorporado no nosso ordenamento e passou pelo quórum qualificado, qual seja, 2 casas do Congresso, em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, vocês vão marcar que é equivalente à emenda constitucional. E se não foi aprovado pelo quórum qualificado, e é tratado que versa, que trata sobre os direitos humanos, os senhores vão marcar que tem natureza ou status supralegal. Este é o entendimento do STF. Então, eles terão status ou natureza supralegal. Quer dizer o quê? Que está acima das leis e abaixo da Constituição. Tá certo? Em síntese, passou pelo quórum qualificado, natureza constitucional, equivalente à emenda constitucional. Trata de direitos humanos, não passou pelo quórum qualificado, doutores, para o STF. Está acima das leis, porém abaixo da Constituição. Terá status supralegal. Tá certo, doutores? Tranquilos? Sossegados? Mas assim, pessoal, eu gostaria, inclusive, de citar aqui, doutores, de uma forma breve, uma conclusão. Olha só, atenção. Em suma, nós poderíamos chegar à seguinte conclusão. Os tratados de natureza que guardam, os tratados de direitos humanos, guardam o nível constitucional. Atenção, independentemente da aprovação. E para resolver eventual conflito entre a lei e os tratados, nós vamos utilizar o princípio pro omni, tá certo? Ou seja, vai ser aplicada a norma que for mais favorável para o ser humano. Mas atenção, tecnicamente falando, os tratados internacionais em prol dos direitos humanos que forem aprovados ou que forem incorporados no nosso ordenamento por meio de quórum qualificado, qual seja, em 2 turnos, em cada caso, em 2 turnos por 3/5 dos votos respectivos membros, artigo 5º, parágrafo 3º, será equivalente à emenda constitucional, ninguém vai errar em concurso, ou seja, terá status constitucional. Mas, professor, e os tratados em prol dos direitos humanos que não forem incorporados por meio do quórum qualificado? Qual o status? Doutores, terão status supralegal. De acordo com o STF, terá status ou natureza supralegal. Quer dizer o quê, doutores? Que está acima das leis, porém abaixo da Constituição. Tranquilos, colegas? Esse assunto é complicado, mas eu sou obrigado a falar, porque estamos tratando de direitos humanos e meio ambiente ecologicamente equilibrado. Inclusive, o STF usou o Pacto de São José da Costa Rica para aprovar, a lei, assim, para editar a súmula vinculante número 25, para criar a súmula vinculante número 25, e teve por base o Pacto de São José da Costa Rica, que é do ano de 1969, que foi ratificado pelo Brasil por meio do decreto 678, de 1992, que não passou pelo quórum qualificado. Inclusive, a súmula vinculante número 25, que diz que é ilícita a prisão civil por dívida, qualquer que seja a modalidade de depósito, é contrária, ao artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal. Então, assim, doutores, o nosso direito é magnífico, Porém, eu sou obrigado a comentar. Quando o STF criou a súmula vinculante número 25, ele utilizou a natureza supranacional. E ele utilizou um pacto que não foi aprovado por meio de quórum qualificado no Brasil para usou por base, como fundamento para criar uma súmula que é contrária, inclusive, ao texto constitucional. Nesse momento, o STF aplicou a natureza supranacional. Ele entendeu que o Pacto de São José da Costa Rica está acima da nossa Constituição. Tá certo, doutores? Mas se cair em concurso, qual o status tratados em prol dos direitos humanos ao ser incorporado no nosso ordenamento jurídico? Regra geral, supralegal. Passou pelo quórum qualificado do artigo 5º, parágrafo 3º, natureza constitucional, equivalente à emenda constitucional. Tranquilos, doutores? Depois eu faço a revisão desse assunto. O nosso primeiro bloco está terminando agora, tá? Basta clicar no mesmo link para que possamos iniciar novamente, tá bom? Aguardo os senhores para que eu fale das conferências, tá certo? Vou encerrar agora e aguardo os senhores. Basta clicar no mesmo link, tá bom?